Bom dia, nono ano! Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de arte, mas primeiro nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo que foi abordado na aula anterior. E nós vimos como a censura foi utilizada para reprimir, para oprimir os artistas. Esses artistas que se posicionavam contra o governo e também contra instituições. E nós vimos que a música também ela é uma forma de manifestação artística, mas que é capaz de ser usada como forma de protesto, como forma de reflexão. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como o teatro também influenciou nesse momento em que a censura foi de grande poder dentro da manifestação artística brasileira. Vamos lembrar que em 1964 nós tivemos o golpe militar no Brasil. E aí no ano de 1968 aconteceu um dos casos mais polêmicos voltados para o teatro. Caso esse que foi violento e que gerou grande revolta por parte das pessoas que produziam teatro no Brasil. Vejamos aqui o que aconteceu. Nesse ano, o grupo do Comando de Caça aos Comunistas, CCC, fez o seguinte: adentrou, invadiu o Teatro Ruth Escobar, quebraram equipamentos, agrediram as pessoas que estavam ali dentro e também destruíram boa parte do teatro. E aí nós vamos ver aqui como que ficou a situação do teatro depois dessa revolta, né? desse ato violento. Eles realmente quebraram e destruíram tudo aquilo que tinha lá dentro do ambiente. E essa ação gerou grande revolta, grande protesto, especialmente pela classe teatral. Esse grupo, mesmo assim, continuou a manifestar e a protestar contra o governo, o que não deu muito certo porque logo em seguida eles voltaram a ser agredidos pelo governo. Diante de todos esses casos de violência, de censura e repressão, nós tivemos o dramaturgo Augusto Boal, que afirmou o seguinte: que o teatro deve ser utilizado como uma forma de manifestação, como uma arma, ou seja, uma arte marcial contra aqueles que manifestavam-se contra a manifestação artística. Então, de um lado nós tínhamos o governo repressor, opressor e violento, e do outro lado nós tínhamos os artistas que utilizavam-se da sua arte para poder reapresentar a sua liberdade de expressão. E aí, o Augusto Boal, mesmo com toda a intelectualidade dele, acabou sendo preso, torturado e exilado fora do país. E nesse período em que ele ficou exilado, ele criou o Teatro do Oprimido, o TO. E esse teatro, hoje, ele é reconhecido e ele é apresentado em mais de 50 países. De acordo com o próprio Boal, o teatro do oprimido pretende transformar o espectador. Como assim, professora? Ele acredita que o espectador, a pessoa que assiste o teatro, ela deve ser capaz de visualizar dentro do teatro aquilo que ela vê na sua própria vida. Então ela deve ensaiar nesse teatro as formas como ela pode utilizar para poder sair de situações de opressão, de repressão e de violência. E aí, como que acontece esse teatro? Ele pode ser utilizado, ele pode ser apresentado em diferentes ambientes, em várias situações, pode ser apresentado em uma rua, em uma praça, dentro de um ambiente particular também. Só que os atores nesse teatro não vão se apresentar como atores. Eles vão fingir uma conversa, um diálogo, uma situação social, um problema social e vão convidar escondido, digamos assim, as pessoas, os espectadores que estão vendo aquela cena para que eles possam participar. E é nesse momento de encenação, eles vão fazer com que os espectadores comecem a refletir sobre as situações. Então, dentro daquele teatro, os espectadores vão ensaiar a sua própria vida, sem mesmo saber que estão participando de um teatro. E quando uma situação real acontecer, os espectadores já vão estar preparados para poder agir nessas situações. E aí nós temos aqui, para hoje, uma pequena atividade, bem simples. Serão duas questões. Em casa, vocês irão pesquisar sobre os diferentes tipos de teatro no Brasil. Quais são eles, como são, e aí vocês irão escolher apenas um. Vão escolher um que vocês não tinham conhecimento, como no caso do Teatro do Oprimido, e vão escrever sobre ele. Por último, na última questão aqui, vocês vão me explicar.
vão escrever, vão pesquisar e vão explicar para mim como que o teatro pode ser usado como ferramenta de transformação social.